a escuridão, os sonhos, os vultos que parecem se esconder nos limites da nossa visão. São coisas que nos fazem questionar nossa realidade. A verdade é que há várias dimensões além da nossa. Mundos habitados por seres fantásticos. E na Amazônia, estes mundos convergem como em nenhum outro lugar. Há séculos, um grupo de intelectuais, conhecido como a Ordem, tenta compreender as dimensões e criaturas que cercam o multiverso amazônico. Se o oculto significa para alguns medo e terror, para a Ordem é fonte de conhecimento e poder. Cada geração da Ordem tem um responsável pela preservação de sua memória. Esta pessoa é conhecida pelo nome de O Arquivista. Testando gravação. Testando gravação. Belém, 7 de julho de 1974. Arquivo L12, A Cidade Dourada. Transcrição de manuscrito encontrado no Arquivo Público do Estado do Pará, em meio a papéis de escrituras de imóveis. Aparentemente não há relação entre os documentos. Texto original em francês. Gravação em fita cassete para manutenção e preservação do texto em arquivo magnético. Segue registro. Cidade Dourada, em algum lugar da Amazônia. O dia não sei, mas ainda deve ser mês de outubro. O ano é 1955. Achei lápis e papel na mochila do cadáver de um homem. Pelas roupas, parece do início do século. Não sobrou muito dele para saber se era baixo, alto, magro ou gordo. Quem seria? Não tem como saber. Morreu sozinho e esquecido nas ruínas. Meu destino será diferente, espero. Sim, é certo que vou morrer aqui em pouco tempo, mas pelo menos deixo algumas memórias para você, leitor, se é que alguém vai ler isto. Consegui estancar o ferimento de bala, mas estou muito fraca. Minha mão treme e vejo cores no céu da Cidade Dourada que nunca vi antes. Talvez esteja delirando. Não ligue para isso. Faça um esforço e me acompanhe até o meu último fôlego. Do início, Chloe, diria Jacques, meu pai. Uma história começa do início, não do meio. Você está divagando. Meu pai era um homem irritante e eu o amava mais do que tudo na vida. Voltei a devagar. Desculpe. Do início. Meu nome é Chloe Lohan. Nasci em Lyon em 25 de março de 1925. Tenho um irmão gêmeo, Michel. O nome da minha mãe era Caroline. Desapareceu durante a ocupação nazista, tragédia esta que levou a outra, a morte de meu pai no interior da Amazônia. Meus pais faziam parte de um grupo, uma espécie de sociedade secreta, dedicada à pesquisa de coisas exóticas. Vamos dizer assim, desde adolescentes, eu e Michel participávamos das reuniões. Os outros membros, às vezes, torciam o nariz por causa da nossa idade. Mas meus pais não ligavam, muito menos nós. Eu adorava sentar com meu pai e com aqueles homens e mulheres tão inteligentes, apaixonados, determinados a descobrir o que existe do outro lado do que eles chamavam de tecido fino que mascara a nossa realidade. Seus relatos de fantasmas, criaturas antigas, dimensões paralelas, cidades perdidas, tudo muito bem catalogado, científico, metódico. Era simplesmente arrebatador. Eu queria sempre saber mais daqueles mistérios e enigmas de outros mundos.
Minha mãe fazia parte de um círculo ainda mais seleto. Um grupo de pessoas capazes de manipular energias de outros mundos, como diziam. Era onde Michel se encaixava. Como controlar estas forças? Consigo aprender a usar magia? Eram perguntas que ele fazia frequentemente. Quando perdemos nossa mãe, Michel entrou em depressão profunda. Meu pai passou a se dedicar obsessivamente às suas pesquisas. E eu sofri sozinha. Senti a culpa. Eu e minha mãe vivíamos discutindo. Éramos muito diferentes. E eu, ainda uma adolescente, não conseguia controlar os meus impulsos. Mas eu a amava. Muito. E mamãe se foi sem que eu pudesse dizer isto a ela. Em suas pesquisas, meu pai encontrou pistas da Cidade Dourada na Amazônia, o famoso El Dorado. Eu e meu irmão imploramos para que nos levasse, mas ele não permitiu. A cidade pode haver uma coisa mais importante do que ouro dentro de suas muralhas. Mas não quero oferecer falsas esperanças, então eu preciso ir até lá sozinho. Assim, papai viajou e ficou incomunicável por 2 anos. Então chegou uma correspondência. O remetente era ele, mas a data era de 1 ano antes. Dentro, apenas um mapa, com o que acreditávamos ser a localização do El Dorado. Vendemos tudo que tínhamos para nos preparar. Mal podia esperar para ver aquele velho barbudo e rabugento. As preocupações de Michel, no entanto, eram outras. Este mapa é confuso. Que língua é essa? Maldição! Por que papai não foi mais cuidadoso? A depressão havia dado lugar a ressentimento e raiva. E nós, irmãos gêmeos, estávamos naquele momento a mundos de distância. Curtindo o Arquivista? Deixe seu like e compartilhe. Siga Valério Duarte nas redes sociais. Chegamos em Belém do Pará, cidade linda, cuja arquitetura lembra a de Paris. Mas o calor era quase insuportável. Perguntamos por toda parte, mas os relatos sobre um francês barbudo eram vagos. Compramos mantimentos para várias semanas, alugamos um barco grande, contratamos a tripulação e mateiros e partimos. Desde o início, a viagem foi difícil para mim. E quando avançamos pelo rio, ficou ainda pior. Adoeci. Febre e calafrios. Os locais diziam que era malária, mas a impressão que eu tinha era que a própria Amazônia estava me consumindo. Já Michel ganhara forças. Uma disposição que não via em seu semblante havia tempos. Fiquei feliz por ele. Após dias de viagem, percebemos que os homens começaram a ficar arredios. Quando atracamos para seguir por terra, metade deles deserdou. Eu mesma só continuei porque, além de querer encontrar meu pai, estava cada vez mais preocupada com Michel. Ele não pararia por nada até chegar à Cidade Dourada. E pude ver em seus olhos como aquela terra, aquela jornada o estava afetando. Parecia cheio de raiva, transtornado e emanando uma espécie de poder que era assustador. Continuamos até que todos os homens foram embora, exceto 3. Eles apontaram suas armas para nós. Disseram ser guardiões daquelas terras proibidas.
Deveríamos voltar enquanto era tempo, ou teríamos o mesmo destino de nosso pai: a morte. Aquela notícia quebrou a minha alma. Ajoelhei e chorei como uma criança. Michel não, permaneceu impassível. Então, pela primeira vez, vi meu irmão usar magia. Seu rosto se contorceu num sorriso sinistro. E os homens começaram a sufocar. Michel os matou sem encostar um dedo neles. Esta terra, as árvores, o sussurro do vento, os rios e mangues, tudo transborda de poder. A Cidade Dourada, ela me chama. Você não ouve, irmã? Não ouve. Como poderia? Você não tem o dom. Assim como nosso pai, se vocês pudessem ouvir. Você está me assustando, Michel. Pare, por favor. Mas ele parecia estar num frenesi. Tentou usar magia em mim, mas não funcionou. Corri, apavorada. Michel pegou uma arma e disparou várias vezes. Uma das balas me atingiu. Na hora, nem senti. Michel correu atrás de mim e ele gritava: "Não fuja, irmã! Você precisa de mim para chegar à cidade. Ela me chama!" Ele estava perto. Podia ouvir os seus passos se aproximando mais e mais. Então eu o vi. Meu pai. Imediatamente eu soube. Estava olhando para um fantasma. Com aparência triste e cansada, ele apontou para uma trilha por onde eu segui. Ouvi mais uma vez Michel gritar por mim: "Chloe, Chloe!" Mas sua voz foi ficando cada vez mais distante. Meu pai me trouxe à Cidade Dourada. Ruas de ouro, mar de cristal, assim é descrita em alguns textos antigos. Suas ruas douradas e paredes de pedra estão em ruínas. A prosperidade e opulência que virou lenda e povoou os sonhos de muitos homens e mulheres já não existe mais. Minha história está chegando ao fim, literalmente. Difícil manter os olhos abertos. O espectro de meu pai vem até mim. Estou feliz. Em breve estaremos juntos, mas ele parece insistir que o siga. Quase sem forças, vou com ele até uma câmara ampla e escura. No centro, um espelho ou algo parecido. Olho para a superfície lisa, mas o que vejo não é meu reflexo. É outra cidade. Uma cidade esmeralda. Um homem parece estar sendo perseguido por pessoas estranhas, diferentes. O homem me vê e corre em minha direção, como se buscasse ajuda. E de repente, sua imagem some. Outra vai se formando. Outra cidade submersa. E a imagem que surge me derruba de tão poderosa. Minha mãe, viva, naquela cidade, no fundo da água. Mas como? E seu semblante parece tão triste, tão desamparada. "Mamãe!" grito. "Estou aqui!" Mas ela não pode me ouvir.
Não pode. Então meu pai está ao meu lado. Ele aponta para minha mãe e sua mensagem é bem clara. Ele quer que eu a encontre. Suas palavras me vêm à memória. A cidade pode haver uma coisa mais importante que ouro dentro de suas muralhas. Tudo faz sentido. Não era ouro, mas minha mãe que meu pai buscava. De alguma forma, ele sabia que ela estava viva e que a Cidade Dourada lhe daria pistas de onde encontrá-la. Minha mãe precisa de mim, meu irmão também, minha família, e eu não vou decepcioná-los. O que você está lendo não é a memória de uma moribunda, mas o relato de uma mulher que está disposta a tudo para viver. Nota da arquivista. Não há nenhum registro da família Lohan nos arquivos da Ordem na Europa, nem nos registros de outras sociedades de estudiosos do oculto conhecidas. No entanto, tudo leva a crer que o manuscrito é legítimo. A investigação prossegue. Esta transcrição foi feita pela 21ª arquivista de nossa ordem. Fim do documento. Dollcast, o podcast do Doll. Dollcast, oferecimento claro, você merece o novo. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.